tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quarto estudo da segunda fase do nosso curso de Batalha Espiritual. Nessa fase, nós estamos falando sobre maldições. Então, a gente já definiu as maldições, já falamos em maldição hereditária, objetos amaldiçoados. E hoje eu quero falar sobre um principado que provoca uma atitude, provoca um sentimento, provoca uma reação que traz maldições para as nossas vidas. Eu quero falar sobre Leviatã. Nós vamos falar nesse vídeo sobre Leviatã. No próximo estudo eu vou falar sobre um outro principado. E eu gostaria muito que você procurasse entender o que eu vou falar sobre Leviatã, porque quando falamos muito de maldições hereditárias, às vezes até a gente entende que estamos nos preparando para guerrear contra, né, de uma forma assim, eles lá e nós aqui. Mas Leviatã, ele está com essas ações, né, essas setas que ele produz de uma forma muito íntima e de uma forma muito grande, ligada às nossas vidas como povo de Deus nesses últimos dias. Então, preste muita atenção no que eu vou falar sobre Leviatã. A maneira como a Bíblia descreve Leviatã, ele é representado pelo crocodilo ou uma serpente marinha. Todas as entidades espirituais, todas, têm uma certa representação. Algumas delas a Bíblia descreve, outras apenas temos como revelações ou visões da parte do Espírito de Deus. Mas Leviatã, ele é citado na Bíblia 5 vezes, e no livro de Jó, no capítulo 41, nós temos uma visão mais acertada a respeito de Leviatã. Então ele é representado como um crocodilo, não é? Ou como uma serpente do mar, uma serpente marinha. O texto base que nós vamos utilizar para falar sobre Leviatã é o livro de Jó, capítulo 41. Mas existem 5 referências a ele na Bíblia. A primeira delas é Jó 41, que a gente vai deixar para ler à medida que o estudo for desenrolando. Mas também temos ele citado em Jó capítulo 3, versículo 8, que diz assim: amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Então perceba a primeira referência a ele no livro de Jó, capítulo 3, verso 8, que ele está ligado à maldição. Então, ele está ligadíssimo, né, intimamente ligado à maldição. O segundo texto está no livro de Salmos, capítulo 74, verso 14. Salmos 74, verso 14, que diz assim: despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Então, a segunda citação dele, a segunda referência sobre Leviatã, no Salmo 74. No Salmo 104, versículo 26, está escrito assim: por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. E a última citação está no livro do profeta Isaías, no capítulo 27, no versículo 1, que diz assim: naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Então, nós vemos aqui 4 citações, não é? A última citação é Jó 41, que a gente vai analisando à medida que o estudo for se desenrolando. E essas citações mostram a realidade a respeito deste principado chamado Leviatã. Agora, Leviatã, ele é o principado que produz uma situação muito grande na vida das pessoas. No livro de Jó, no capítulo 41, verso 34, está escrito assim: o Leviatã olha com desprezo tudo que é alto.
é rei sobre todos os orgulhosos. Então, qual é a ação de Leviatã? O orgulho. Aqui diz que ele é rei sobre todos os orgulhosos. Ele olha com desprezo aquele que está alto, aquele que é mais alto, né? Aquele que é alto, cabeça alta, levantada, nariz empinado, ele olha com desprezo aquilo. Por quê? Ele é rei dos orgulhosos. Então, o que é que ele produz? O orgulho. Então, quando falamos de orgulho, falamos de uma atitude, de um sentimento, de um pecado que atrai uma maldição muito grande sobre as nossas vidas. Então vamos olhar um pouquinho o livro de Jó, capítulo 41, verso 19, e vamos entender um pouquinho sobre Leviatã. No versículo 19 de Jó 41, está escrito assim: da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Então, observe bem a frase aqui, a palavra, da sua boca saem tochas. Então, a primeira característica de Leviatã é que ele expele fogo pela sua boca. E quando nós falamos de boca, estamos falando de palavras, não é? De palavras. Palavras cheias de orgulho, palavras que servem para diminuir o outro, palavras que servem para humilhar o outro, palavras que estão cheias de orgulho. Então é descrito aqui na figura dele, na representação dele, como tochas de fogo, labaredas de fogo que saem da boca de Leviatã. A gente não pode esquecer que Leviatã é uma entidade que produz o pecado do orgulho nas pessoas. Isso é muito interessante, até porque o orgulho muitas vezes ele nós conseguimos, não só pela sua linguagem corporal, mas também pelas palavras, é bem visível nas palavras que saem da boca da pessoa orgulhosa. No Salmo 59, versículo 12, está escrito que o orgulho é uma maldição. 59:12 de Salmos diz assim: pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados e pelas maldições e mentiras que proferem. Então observe que a soberba, né, o orgulho, a altivez, acaba se tornando uma rede, uma maldição na vida das pessoas que são assim, orgulhosas, pedantes, altivas, não é? E quanto mais elas vão pronunciando palavras de orgulho, quanto mais elas vão se portando orgulhosamente, quanto mais elas vão olhando os outros de cima para baixo, mais redes elas vão criando de maldições em suas próprias vidas e mais afundando, mais para baixo elas vão sendo. E vão liberando mais espíritos de Leviatã sobre a vida das pessoas. No Salmo, no livro de Jó, no capítulo 41, também diz que Leviatã leva as profundezas a ferver como panela. Então, uma das características também é que ele age como uma panela fervente. E aí nós entendemos que todo orgulhoso, ele não consegue controlar a sua raiva, não é? Qualquer coisa já está causando uma raiva, qualquer coisa já está causando contenda, qualquer coisa já está causando briga. Então, todas as pessoas que, por causa do orgulho, têm frutos de raiva, de ira, de contenda, são pessoas manipuladas, controladas por Leviatã. Entendendo, pessoal, que é o pecado do orgulho que produz essas outras reações. Não é? E aí nós já entendemos, já vimos aí no nosso curso, que todos os pecados são direitos legais, né? Todos os pecados dão direitos legais às entidades, aos principados, aos demônios para virem agir nas nossas vidas. Então já entendemos aí que o orgulho ele é uma manipulação de Leviatã na vida das pessoas. Vamos falar um pouquinho agora sobre esta arrogância e a dureza de coração de Leviatã, não é? Jó 41:22 está escrito assim: no seu pescoço
reside a força, e diante dele salta o desespero. Agora aqui a gente já entende uma atitude, né? Uma leitura corporal, vamos dizer assim, de Leviatã. Diz que a força dele está no pescoço. Um pescoço duro, não é? Aí estamos lendo Leviatã como tendo um pescoço duro. Um pescoço duro refere-se a alguém que é obstinado. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa teimosa, né? Uma pessoa obstinada, uma pessoa teimosa. Deus está dizendo assim, vá por aqui. E ele diz, não, porque aí não é o lugar que eu gostaria de passar, eu vou por aqui. Então, um dos frutos de Leviatã é a teimosia, a obstinação. Ser teimoso para não mudar de pensamento, teimoso para não mudar de atitudes, teimoso para ficar resistindo às vezes às novidades, às coisas novas que Deus está fazendo, teimoso, teimosia, né? Obstinação, pescoço endurecido. Isso é muito interessante. Isso fala sobre pessoas que não querem mudar, não é? Está entendendo que não pode continuar agindo assim, está entendendo que não pode continuar falando dessa maneira, entende que não pode pensar dessa forma, entende, recebe o entendimento, mas o orgulho, a obstinação, a teimosia não permite, não deixam que a pessoa mude a sua direção, mude a sua maneira de enxergar as coisas, mude as palavras que estão falando, mude os sentimentos, porque ela está fechada naquilo, ela é teimosa, ela não quer mudar. E a teimosia, o ser obstinado, significa que ela não quer deixar de lado certas ideias, certos conceitos, para receber o que Deus está fazendo novo na vida dela. Então ela pega a Bíblia para ler e não consegue ler. Então ela pega para orar, mas não consegue orar, porque quando ela começa a ler e a orar, Deus começa a falar com ela sobre a obstinação, sobre a teimosia, e aquilo mexe tanto com ela que ela prefere deixar de lado. Então, não ser teimoso, não ser obstinado, estar aberto às mudanças. É óbvio que tudo que é novidade, a gente tende a resistir mesmo um pouquinho, porque acaba tirando a gente da nossa zona de conforto. Analisamos a Bíblia, percebemos que é de Deus aquilo, devemos aceitar. Precisamos estar de coração aberto para as novidades que Deus está colocando sobre o seu povo. Então é muito importante a gente entender isso. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, está escrito assim, 1 Samuel 15, 23, está escrito assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, a teimosia, é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Observe só que agora aqui a obstinação, a teimosia, ela está ligada também à rebelião, que é como o pecado de feitiçaria e idolatria. Feitiçaria e idolatria na vida das pessoas. Então a importância de nós aprendermos, analisarmos. Pessoal, a coisa mais importante é a gente aprender a se analisar, a olhar a sua vida, ver como você é e ter o coração humilde diante do Senhor, dizer: não, eu realmente preciso mudar. Deus está falando comigo, entende? Deus está falando comigo. E muitas vezes a gente não quer mudar de acordo com aquilo que Deus está falando. E quando a gente não quer mudar, não existe arrependimento. Eu sei que está errado, eu sei que estou fazendo errado, mas aí não tem arrependimento, eu não quero mudar, então por que eu vou me arrepender? Por que eu tenho que chamar o pecado pelo nome e colocar diante de Deus? Não preciso. E quando eu digo que eu não preciso, eu estou dizendo que eu sou autossuficiente. E quando eu digo que eu sou autossuficiente, eu estou com o pescoço duro, novamente ali, obstinado, teimoso, e com isso eu estou causando o pecado de rebelião e de feitiçaria diante de Deus. E quando não há arrependimento, não há conversão. O que é conversão?
Conversão é mudar de posição, é mudar de atitude, é mudar o caminho que eu estou fazendo aqui está errado, então eu vou mudar, eu vou voltar para o caminho que Deus quer que eu ande. Então perceba como este pecado, o pecado do orgulho, atrasa, atrapalha a vida das pessoas, ok? Pense bem nisso. Uma outra característica de Leviatã é de não se render. Ele é inflexível. Em Jó 41, 23, está escrito assim: suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. Ou seja, ele é feito de uma maneira que ele não é flexível, ele é apegado, ele é endurecido, ele não muda, ele é inflexível. E aí nós vemos novamente a ação dele na vida das pessoas, endurecendo o coração e não deixando que a gente aprenda aquilo que Deus tem para nós. Não é? Então, quando a gente vai assistir um estudo, vai participar de uma palestra, né, falando de Deus, vai para o culto, na hora da pregação, aquela sonolência, não é? Aquele momento em que a gente começa a perder todas as palavras, a mente da gente divaga, ou então a gente começa a ter resistência pelo que está sendo falado, ou então em casa, quando a gente começa a estudar a Bíblia, orar ou ler a palavra de Deus e a gente começa a sentir sonolência, parece que aquilo não está entrando na nossa mente, a gente começa a ter resistência, é Leviatã batalhando para você não receber aquilo que Deus está ensinando para você. Então nós temos que aprender a entender esses sinais, não é? Muitas vezes estamos num culto abençoadíssimo, o louvor é uma bênção, a gente se derrama ali, na hora da palavra, a sonolência começa, a gente tem resistência, pensamentos como quem que é ele para falar aquilo? Parece que ele está falando aquilo, não está entrando no meu coração. Resistência. Essa resistência é por causa de Leviatã. Então, continuando falando sobre Leviatã, em Jó 41:15 está escrito assim: as fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. Então, além disso tudo, é descrito suas escamas, que são como fileiras bem encostadas. Então, ele tem escamas que fazem com que ele resista a qualquer ataque proferido contra ele. Então, brigar com Leviatã, lutar contra Leviatã, é uma guerra terrível. Porque essas escamas que a Bíblia fala são escudos que ele tem sobre ele, que protegem ele e que na verdade são espíritos demoníacos que se unem para proteger a ele, mas também para atacar a vida dos cristãos. Então essas escamas são esses espíritos malignos que prendem as pessoas. E aí nós temos algumas manifestações desses espíritos de orgulho sobre a vida das pessoas. Eu quero dar uma lista de alguns aqui, que são essas manifestações dos espíritos de orgulho, que são essas escamas que Leviatã tem e que acaba atingindo a vida dos cristãos. São eles: a raiva, que é aquela raiva descontrolada, não é? Baseada no orgulho. A insubmissão, qualquer tipo de insubmissão, e aí a gente já vê a rebelião, a rebeldia, como alguma coisa junto com a insubmissão. Então, insubmissão dentro de casa, de pai para filho, insubmissão religiosa, né? Insubmissão com a liderança das igrejas, qualquer tipo de arrogância, vanglória, presunção, controle. Esse controle é aquele controle que uma pessoa quer ter sobre a outra, aprender a manipular a outra, né? Contenção, imprecações, que são palavras de orgulho, de maldição, qualquer tipo de desacato, palavras de atitudes de destruição, de desobediência, de dominação, ego, aquela pessoa que tem aquele ego inflado, né? Inflamado, né? Mais de si, o peito é até avolumado, né? De tão cheio de ego, cheio de si que ela é. Dureza de coração, tipo assim, a pessoa não recebe aquela palavra, não adianta quantas vezes for falada, ela não recebe, porque o coração está duro. Altivez,
mentira, manipulação, rebelião e rejeição. É uma lista pequena, porque a lista é muito maior de coisas. E todas essas coisas, além de ser demônios que atacam a vida das pessoas, também são pecados. Né? Então, se você se enquadrou em alguma dessas coisas que eu falei até agora, você precisa anotar e confessar esse pecado diante de Deus. Fechar essa brecha. Fechar essa brecha para que Leviatã não venha atingir você com maldições terríveis na sua vida. Bom, agora eu quero falar sobre algumas armas que vão vencer Leviatã. Para derrotarmos Leviatã e quebrarmos o seu poder sobre nós, sobre nosso ministério, sobre nossa igreja, é fundamental, guarde bem essa palavra, é fundamental que voltemos à prática do jejum. No Salmo 35, verso 13, está escrito assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Então, o que é importante para nós nesse versículo é que o jejum serve para afligir a nossa alma, nos humilharmos. Entende? Então, se Leviatã ele é o principado do orgulho, nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus. Não aquela falsa humildade, né? Senhor, eu sou um verme. Não, não é isso não. Mas de dizer ao Senhor, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Uma humilhação sincera diante de Deus. E ainda algumas coisas importantes. Primeiro, identificar o orgulho na sua vida. Saber que você é orgulhoso e todos os frutos que eu falei aqui sobre o orgulho precisam ser identificados na sua vida. Confesse esses pecados. Né? Faça uma lista deles. Aprenda que você precisa chamar os pecados pelos nomes, identificar os pecados, tratar esses pecados pelos nomes na sua vida. Então comece lá: orgulho, raiva, insubmissão, desobediência, todos esses. Se você se lembrar, se o Espírito Santo te fizer lembrar do dia que você agiu assim, ainda marque, coloque diante do Senhor, confesse esses pecados diante do Senhor. Segundo, peça para o Senhor destruir a cabeça de Leviatã da sua vida. Peça para que ele destrua a cabeça de Leviatã da sua vida depois que os pecados forem confessados. Terceiro, peça para que o Senhor tire os escudos de Leviatã e, por consequência, afaste os demônios da sua vida. Quarto, quebre as maldições que vieram sobre você por causa dele, em nome de Jesus. Senhor, todas as maldições que vieram por causa do orgulho e por causa de Leviatã na minha vida, sejam quebrados em nome de Jesus. E por fim, ordene que os demônios que vieram sobre você por causa de Leviatã saiam da sua vida e que você seja livre deles em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a fazer a sua lista, a colocar, a se analisar com a ótica de Cristo, a analisar aonde Leviatã tem agido sobre você, atitudes que fizeram de você uma pessoa orgulhosa e que acabou diminuindo os outros, a insubmissão, a rebeldia, a resistência às coisas que Deus tem falado com você. Faça a sua lista e durante esta semana você coloque-se diante do Senhor, peça perdão a Ele, peça para que Ele feche as ações de Leviatã na sua vida e que você seja uma pessoa restaurada e abençoada em nome de Jesus.